Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que todos os irmãos, amigos que estão nos ouvindo possam estar bem, se encontrarem na graça e na misericórdia do Senhor nesses tempos diferentes que nós estamos vivendo. Tempos de renovação e tempos de recomeço. Hoje eu gostaria de falar sobre um elemento muito importante sobre a volta de Cristo. E eu sempre falo da volta de Cristo, não é porque está acontecendo uma pandemia que eu estou falando. Um dos sermões que eu mais gosto de falar é a volta do Senhor Jesus Cristo. E essa reflexão ela está baseada em Mateus 24, onde tem um sermão profético, depois os princípios de dores, ele fala da grande tribulação. Mas eu quero falar em todo o capítulo 24, mas eu quero ficar em um elemento, que é o dia do engano. O dia do engano. E Jesus fala assim em Mateus 24, 4, 5. Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Percebem quantas vezes Jesus fala do engano? Engano. E o que é o engano? O engano é levar o outro ao erro. E interessante que Jesus começa esse sermão profético e os discípulos fizeram 3 perguntas a Jesus Cristo. A primeira pergunta foi, quando sucederão essas coisas? A segunda foi, que sinal haverá de sua vinda? A terceira foi, que sinal haverá da consumação do século? E Jesus respondeu, diante dessas 3 perguntas, ele perguntou, vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vede que ninguém vos engane. E ele continua confirmando que o engano seria o principal problema da última geração que estivesse vivendo. Ele diz no versículo 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Paulo, lá em 2 Tessalonicenses 2,3, diz assim, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Nesse sermão, nós vemos 3 partes do engano aqui. Esses versículos confirmam que o engano será o maior problema dos últimos dias. E eu acho que é isso que muitas das vezes nós não estamos percebendo. Algumas coisas que acontecem que na realidade estão sendo engano, ou seja, está levando muitas pessoas ao erro. Mas a palavra de Deus, ela revela a verdade. E é interessante que diz aqui, uma outra grande fonte do engano é o que nós chamamos de o auto-engano. A Bíblia diz em 1 João 1,8, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. E aqui há 3 elementos no engano. Primeiro, uma falta de confiança total em Deus. Ou seja, quando eu me acho aquela pessoa autoconfiante demais, não que seja errado, mas eu não dependo de ninguém, eu não creio em Deus, eu estou me enganando. Quando eu acho que eu não cometo pecados, eu tenho apenas deslizes, eu não cometo erros, eu nunca admito errar e pedir perdão, eu nunca admito que eu falei alguma coisa, então é um auto-engano. E esse auto-engano é a falta de confiança em Deus. O segundo engano é rebeldia. Assim como Jonas, o profeta Jonas, você sabe o que tem que fazer, mas simplesmente não faz. E a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E a palavra de Deus também diz lá em João 17, 17, né, que a palavra de Deus é a verdade.
E ele próprio, Jesus Cristo, disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. João 14:6. É interessante que a falta de confiança em Deus faz com que nós não vejamos a palavra como a verdade. Não vemos Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida. O terceiro elemento do engano é a rejeição do amor de Deus. E muitas das vezes nós vimos e estávamos vendo, e agora creio que vai haver uma mudança, nós estamos vendo que as religiões estavam com a falta do amor de Deus. Todas as religiões pareciam que muitas das vezes eram cruéis, eram dominadoras. E muitas das vezes nós esquecemos que Deus, ele rejeita o pecado, mas ele ama o pecador. A gente não estava conseguindo separar as pessoas das atitudes das pessoas. Eu posso não gostar de uma atitude, mas eu tenho que continuar amando aquela pessoa. Eu tenho que decidir amar aquela pessoa e rejeitar aquela atitude. Eu tenho que amar aquela pessoa e ajudar a ela mudar aquela atitude. Assim também para comigo, porque nós não somos perfeitos, não é? Então a palavra de Deus diz que nós precisamos desse amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. 1 João 4:8. Jesus disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Uma igreja sem amor de Deus nada é do que uma simples reunião, do que um simples encontro social. Mas creio que nós estamos começando a ver que precisamos praticar o amor. Eu costumo dizer que o nosso templo, a primeira igreja batista em Pedotiba, o templo está fechado, mas a igreja está ativa. A igreja está trabalhando, a igreja está orando, a igreja está visitando, a igreja está falando com o outro através das redes sociais. E é assim que nós precisamos avaliar. Dia do engano. Como as pessoas estavam enganadas, sem perceber que existia um Deus. E um vírus, simplesmente um vírus. Quando eu digo simplesmente, porque é algo tão pequeno que não conseguimos ver a olho nu. Nós não imaginávamos que ia mudar tanto o mundo. A nossa geração, eu estava falando que a pessoa mais velha na Terra nunca viu o que nós estamos vendo, nunca passou o que nós estamos passando. E eu entendo que a Bíblia diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Então, nós estamos talvez estamos sofrendo auto-engano, estamos enganando a nós mesmos. Mas então veio essa pandemia para que os nossos olhos pudessem ser abertos e pudéssemos ver que existe um Deus que tudo vê e quer que os nossos olhos sejam abertos para que possamos ver o que realmente está acontecendo. Então, nós precisamos entender que nós estamos vivendo agora um momento onde a revelação de Deus está sendo notória. E aí nós vemos que no tempo passado, porque eu estou me referindo ao mundo antes e depois de uma pandemia, porque nós não vamos ser os mesmos, as instituições não vão ser as mesmas. E ali nós podemos ver que estávamos sofrendo 9 tipos de engano: o engano religioso, o engano doutrinário, o engano ético, o engano moral, o engano intelectual, o engano do fanatismo, o engano místico, o engano espiritual, e quantos enganos. Mas aí então, Deus permitiu isso tudo para que pudéssemos olhar para frente e dizer: não, eu não posso ser mais enganado, eu não posso mais me auto-enganar. Então nós não podemos confundir o que é verdadeiro com o falso e nem um falso com o verdadeiro. Às vezes nós nos enganamos tanto que achamos que aquilo que era tão importante hoje não vale de nada. Aquilo que nós não estávamos importando, hoje nós importamos tanto. Nós vamos valorizar muitas coisas que nós estávamos desvalorizando. Eu sei que é muito, muito ruim estar isolado, é muito ruim estar fora do templo, é muito ruim estar fora do nosso emprego. Eu sei que a economia vai ter
problemas sérios, mas nós vamos superar. Porque aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com as asas como águias. Que Deus os abençoe, fique na paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e mantenha calma, porque isso logo, logo passará e nós vamos voltar à normalidade na nossa vida. E vamos ver que o mundo está diferente. O sol está mais brilhante, o ar está mais puro e vamos ter forças para superar todas as crises que virão depois da pandemia. Mas somos fortes, somos um povo de Deus, somos brasileiros e, como diz, né, o refrão, nós somos fortes quando estamos unidos. E como dizia na época da Copa do Mundo, sou brasileiro e não desisto nunca. Somos cristãos e não desistiremos nunca. Que Deus abençoe e conforte, console e dê paz ao seu coração.